está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos orar. Obrigado, Pai, por este dia. Obrigado por estarmos reunidos aqui. Nós te louvamos pelo teu cuidado sobre nós. Agora que nós vamos estudar tua palavra, confiamos que o Senhor nos ajudará, pois oramos em nome de Cristo. Amém. Então nós tivemos duas porções no capítulo 2, onde João nos diz para amarmos uns aos outros. Agora ele nos diz para não amarmos o mundo. E entre essas porções que nós estudamos na última semana, está a porção que diz que nós devemos ser crentes convictos do perdão dos nossos pecados, do vencer o pecado e do conhecimento de Deus. Agora, ao dizer que não devemos amar o mundo, ele está dizendo que nós não devemos nos apegar a esse mundo, que a nossa vida precisa ser diferente das pessoas desse mundo. Sabe, eu aprendi isso cedo, quando eu comecei a perceber que eu tinha preocupações que os meus amigos de infância não tinham. Você pode achar isso um tanto tolo, mas eu vou contar para você, e caso tenha acontecido com você, você pelo menos vai ter um consolo de saber que não foi só você que passou por essa vergonha. Você estava com os amigos de infância e algum deles dizia assim: eu não sei onde é que está minha mãe. E assim, mas está preocupado? Eu não achei ela, talvez ela foi em algum lugar. Se você perguntasse para mim e dissesse assim, eu dissesse para você, eu estou preocupado, não achei minha mãe, e você dissesse, o que você acha que aconteceu com ela? Eu diria assim, eu acho que ela foi arrebatada. Eu tinha um medo terrível da minha mãe ser arrebatada e eu não. E quando a minha mãe sumia, mesmo que fosse por alguns minutos, eu já temia que ela tivesse sido arrebatada e eu tivesse ficado. Eu não conhecia nenhum outro menino que tinha essa preocupação. Outra vez eu lembro bem que eu havia prometido para Deus fazer algo e não cumpri. Minha mãe me achou lá meio quietinho, amuado num canto, ela perguntou assim, o que foi? E daí eu falei assim para ela, olha, eu prometi para Deus algo e eu não cumpri para Ele. Eu acho que aqueles textos do Velho Testamento que diz que Ele vem e mata a gente, vai acontecer comigo também. Eu acho que Ele vai vir aqui e vai me matar hoje porque eu não cumpri o que Ele disse. Eu não conhecia outro menino que tivesse essa preocupação. Agora, qual é a diferença? Sabe, você não, nem eu nem você não somos meio doidinhos por pensar coisa assim, apenas que na infância a gente ainda não compreende as coisas como elas devem ser, não é? Mas é que desde cedo, no nosso coração foi incutido algo diferente do que é incutido no coração das pessoas desse mundo. Nós começamos a reconhecer que Deus existe e nós o tememos, não porque nós temos medo dele. Eu sei que na minha infância eu tinha medo dele, muito medo. E depois eu fui aprendendo que não era medo, era temor, a reverência por quem Ele é. Nós crescemos confiando que esse mundo não é o nosso lar para sempre. E que a nossa vida nesse mundo pode terminar hoje através do quê? Do arrebatamento, não só da morte. E isso vai moldando a nossa vida. Então, não amar o mundo significa que nós estamos sendo moldados por algo diferente desse mundo. E mesmo que na infância a gente não compreenda, no exemplo que eu lhe dei, exatamente como isso funciona, quando nós vamos crescendo e vamos nos tornando adultos, esse não ameis o mundo vai agindo no nosso coração e nós vamos começando a entender que nós não somos daqui e que nós não precisamos colocar toda a nossa afeição, toda a nossa esperança e toda a questão de nossa vida neste mundo, mas que existe um mundo que é o mundo do nosso Deus, muito maior do que este mundo que também pertence a Ele, mas é um mundo eterno e um mundo onde o pecado não mais fará conosco aquilo que faz aqui. Por isso, então, eu vou citar 3 questões. A primeira delas é o que é esse mundo, e a gente deve começar respondendo desde quando esse mundo existe, afinal, para entender o que é esse mundo. Esse mundo existe, Deus o criou, e enquanto nossos primeiros pais viviam no Éden, eles não sabiam por experiência o que é o mundo.
Adão e Eva no Éden não sabiam o que é este mundo. O seu conhecimento abrangia unicamente Deus e a vontade dele. Até que um dia, os versos 4 e 5 do capítulo 3 vão mostrar isso. Então a serpente disse à mulher: olha, você pode comer da fruta que Deus disse para não comer, você não vai morrer, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Sim, é verdade. A partir dali eles conheceram o que é o mundo. Começaram a perceber que não existia só o bem, agora também existe o mal. Sabe qual é o problema? É que eles não teriam forças para vencer o mal. E isso a serpente não lhes disse. Então, expulsos do jardim, você conhece Gênesis 3, quando Deus fala à mulher e fala a Adão sobre as consequências disso. Ele diz à mulher no verso 16 que multiplicaria a sua dor, realmente ela com dor daria à luz seus filhos. Depois para Adão ele diz que a terra é maldita por causa dele, por causa do pecado dele, e ele comeria com dor todos os dias da sua vida. Ele teria que suar para conquistar o seu alimento e finalmente terminaria: porquanto és pó e em pó te tornarás. Agora eles começam a entender o que é esse mundo. Mas Deus não nos abandonou. No verso 21 diz que Deus fez a eles túnicas de pele e os vestiu. Deus ali demonstrou o que Hebreus 9:22 diz, que quase todas as coisas se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão. Ele mostrou que eles não precisariam ficar confinados a este mundo, mas Deus poderia os resgatar do seu pecado. Conforme a humanidade cresceu e se multiplicou, desenvolveu-se um estilo de vida. É isso que nós falamos mundo. O seu estilo de vida contrário e realmente contrário a Deus e voltado ao pecado. Tanto que Caim já provou dessa dificuldade quando não ofereceu o sacrifício certo. E Deus disse a ele: se bem fizeres, não é justo que serás aceito, se não fizeres o bem. O pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. A Caim não dominou o seu pecado. E no verso 8 é revelado que ele mata o seu irmão. E outros seguem o seu caminho. No verso 23 é revelado sobre Lameque, um homem que agora introduz a poligamia. Ele tem duas mulheres, Ada e Zilá. Ele realmente mata um homem por o ferir e um jovem por o pisar. E esse estilo de vida prossegue até que Gênesis 6:5 diga: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Em pouquíssimo tempo, o mundo se manifestou. E se nós começamos num mundo que conhecia apenas Deus, agora nós estamos num mundo que se esquece de Deus. E isso prossegue. 2 Timóteo capítulo 3 vai nos dizer que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E ele começa a citar ali tudo que o ser humano é. O verso 5 vai dizer que eles vão ter aparência de piedade, mas vão negar a eficácia dela. Serão religiosos, mas uma religião sem Deus. O que é o mundo, então? É o sistema que nós criamos. É o sistema que nossa raça caída em pecado criou. E para quê? Qual o objetivo que a nossa raça criou o mundo? Sabe qual é? Para ser feliz. Isso. Nós criamos um mundo onde nós possamos ser felizes. Sabe o que nós esquecemos com isto? É que nós esquecemos que a felicidade não é a causa, é o resultado. A felicidade é o resultado de uma vida com Deus. E nós criamos um mundo onde a felicidade é buscada alheia à pessoa de Deus. Por isso ele diz no verso 15: não ameis o mundo. E por isso que em Efésios 4:17 a 19, Paulo vai citar como é o coração de um homem que vive neste mundo. Ele está entenebrecido no seu entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há nele, pela dureza do seu coração. Ele perdeu todo o sentimento, se entregou à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza.
Ou seja, esta é a modalidade de vida, citada em Efésios 2:1, ao dizer que antes que Deus nos vivificasse, nós estávamos mortos em ofensas e pecado. Eu sei que um célebre filme tornou célebre essa fase, quando um dos personagens pergunta a um menino: "Você vê mortos?" E ele responde assim: "O tempo todo." Você vê mortos? O tempo todo. Onde? Você já notou que você vive num mundo de mortos? Que as pessoas com quem você trabalha estão mortas? Que as pessoas com quem você convive estão mortos? E mesmo que você tente salvar a vida de alguém, ele continua morto? O que é o mundo? É um mundo de mortos. É um mundo onde a morte reina. E isso nos leva a segunda verdade. O que tem nesse mundo? 1 João 2,16 diz: porque tudo que há no mundo. O que é esse tudo que há no mundo? O foco da vida dos mortos nesse mundo é apenas um: o agora. Os mortos desse mundo não se preocupam com ontem. Eles lamentam pelo ontem. Eles também não estão preocupados com o amanhã, porque eles querem ter o máximo de prazer no presente. Contrário de Moisés, que em Hebreus 11 diz que, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que gozar por um pouco de tempo do gozo do pecado. Por um pouco de tempo. O homem pensa no hoje por causa desse pouco de tempo. E o valor deste mundo para ele é medido pelo prazer que esse mundo possa conceder a ele. Não importa o preço. Então, por isso, João diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, ou seja, aquilo que Romanos 1,26 vai chamar de paixões infames. Tudo que pode agradar o meu eu, tudo que pode agradar o meu próprio pecado, o meu coração pecaminoso. E mais do que o desejo pelo prazer, o desejo pelo orgulho, pelo egocentrismo, a soberba da vida, dita por Paulo aos Filipenses no capítulo 3, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E ele diz deles: cujo fim é perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam no quê? Nesse mundo. O que há no mundo? Tudo aquilo que o pecador deseja. Qual é o problema disso? No final do verso, ou melhor, no começo do verso 17, João vai dizer que o mundo passa, bem como o seu desejo. Qual é o problema com aquilo que há nesse mundo? Ele é temporal. Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 1, verso 28, que os homens não se importaram de ter conhecimento de Deus, e assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Ou seja, o ser humano está disposto a ir o mais longe possível para obter o prazer deste mundo. Mas eles não pensam naquilo que Jesus disse em João 8,34. Em verdade, verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é o quê? Servo do pecado. Nesse mundo, você não tem apenas mortos, mas você também tem escravos. Os homens não são livres. Eles são escravos do seu próprio prazer. E qual o grande problema disso? Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Salário é a ração diária que o pecado concede àqueles que usufruem dele. E do que o pecado alimenta o pecador, e no caso aqui um texto dirigido aos cristãos, também se esses lançarem mão do pecado, alimenta de morte. Você tem mortos se alimentando de morte e vivendo escravizados pela morte que os rodeia. Agora, se isto é o mundo, qual é a vontade de Deus expressa no verso 17? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas qual é a vontade de Deus, uma vez que João está nos dizendo
que não devemos amar o mundo. Essa vontade de Deus é muito clara e ela começa por uma verdade estabelecida por Jesus em João capítulo 6. Observe o que ela diz, versos 27 a 29. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Qual é a vontade de Deus para as pessoas desse mundo? Que creiam em Jesus Cristo. Se um ser humano neste mundo não crê em Cristo, ele está vivendo em desobediência à vontade de Deus. Se ele quer provar do prazer deste mundo e rejeita Jesus Cristo, ele está de um lado e Deus está de outro. Eles não ocupam o mesmo espaço. Por isso, 1 Coríntios 10, 31 diz que se fizermos a vontade de Deus neste mundo, tudo pode ser resumido em apenas uma questão. Portanto, quer bebais, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que Deus deseja de você neste mundo, que você creia em Jesus Cristo, que você viva para a glória dele. E em Filipenses 4:4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Deus quer que a sua alegria neste mundo seja ele, e não o mundo. Não amar o mundo significa o quê? Que a sua alegria, desde as primeiras horas da manhã, é o seu Deus, e não esse mundo. Vocês já perceberam que os grandes males deste mundo se intensificam? Se alguns anos, algumas décadas atrás, nós lutávamos contra doenças físicas terríveis, a toxoplasmose, a rubéola, causaram N problemas em nações inteiras. E elas atacam principalmente mulheres gestantes, e o resultado é que atacam os fetos, os bebês. Duas doenças simples de controlar, mas que causaram um grande prejuízo à humanidade. E assim é a nossa história. Agora, se você observa no nosso tempo, onde temos vacinas, onde temos recursos, onde temos uma medicina que é capaz de lidar com essas coisas, uma ciência que cria mais recursos para lidarmos melhor com isso, nós estamos nos perdendo aonde? No nosso próprio coração. E nem a ciência, nem a medicina, nem fármaco algum, ou seja, medicamento algum, trata não do coração de carne, mas de um coração que é, na nossa visão, a fonte das nossas emoções, do nosso querer. O ser humano, literalmente, no nosso mundo, tem se afundado em si mesmo. E as enfermidades, se no passado eram físicas, hoje se tornaram emocionais, espirituais, para muitos crentes. E isso tudo é consequência do quê? Da desobediência à ordem. Não ameis o mundo. Você quer morrer? Você quer acabar com a sua vida, não física, mas como um todo. Seu casamento, sua família, criação de seus filhos, a satisfação da sua comunhão com Deus. Você quer acabar com tudo isso? Aqui está a receita, ame o mundo. É só amar o mundo, não precisa mais nada. Se dedique a amar o mundo, você destruirá tudo que você demorou muitos anos para plantar. Só faça isso. Se satisfaça nas coisas deste mundo, se alegre pelas coisas deste mundo, encontre a sua empolgação, o seu foco nas coisas deste mundo, e você vai colher o quê? A morte daquilo que talvez você demorou anos para ter. Ele diz, finalmente, aquele que faz a vontade de Deus permanece quando? Para sempre. Ou seja, ao invés de amar o mundo, mas amar ao Senhor e fazer a sua vontade significa que essas bênçãos jamais acabarão. 3 coisas para concluirmos. Eu disse que seria breve. Não esqueça a primeira delas. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não, você não pode amar o mundo e Deus na mesma maneira. Não tente fazer isso.
não tem como amar o mundo e amar a Deus. São antagônicos. Segundo, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não há neutralidade. Nós não podemos ser neutros em algumas coisas. Nós temos que deixar claro que em nossa obediência e submissão a Deus, nós não podemos aceitar alguns fatos desse mundo. Então, não procure a neutralidade. Você precisa se posicionar em relação às coisas do pecado e ter uma posição clara. E a terceira, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você não precisa do mundo. Você não precisa de nada no mundo para viver. Faça a vontade de Deus, tendo uma convicção em seu coração. Eu comecei citando a minha infância e os meus pensamentos que os meus colegas não tinham. Eles não se preocupavam com o arrebatamento, não se preocupavam com Deus, não se preocupavam com a gravidade da mentira, nem da imoralidade, nem do roubo. Não, eles não tinham as preocupações que eu tinha. Eu conhecia Jesus Cristo e parece que, de certa forma, isso criou problemas para mim que eles não tinham. E na minha adolescência, Deus me respondeu o que era. Ele simplesmente me fez ver: você não é um deles. Por que você não deve amar o mundo? Porque você não é desse mundo. Talvez hoje nós sejamos levados para o lar celestial. Nós somos daqueles que não tememos a morte. A morte é apenas uma porta que se abre para que nós cheguemos em casa. Nós esperamos o arrebatamento, por quê? Porque aquilo que verdadeiramente amamos não está nesse mundo, está no céu. Quanto que você pagaria hoje para só ver numa telinha o rosto de Jesus, como ele é? Se você não tem essa curiosidade, eu tenho. Eu queria saber como é o rosto dele, como ele é. Ele é baixo, ele é alto. Ele é mais branquinho, mais escurinho, a gente não sabe. Um dia nós saberemos. Não nesse mundo, mas o nosso verdadeiro lar. Você ama Jesus Cristo? Então, ao invés de amar o mundo, você ama Ele e o seu reino. Você deseja essas coisas. E aquilo que satisfaz o seu coração não está nesse mundo, mas está hoje lá no céu. E em breve virá nos buscar. Então, não ameis o mundo, ame a Jesus Cristo e a sua verdade. Nosso Deus, nós agradecemos pela comunhão preciosa desta manhã. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem sido tão misericordioso conosco. Enquanto o nosso coração está tentando amar esse mundo, está sendo tentado a nos apaixonar pelas coisas deste mundo, o Senhor tem nos revelado Jesus Cristo, para que não amemos as coisas passageiras, mas as coisas eternas. Ó Deus, nós te louvamos pelo nosso tão grande Salvador. Ele sim tem um amor verdadeiro por nós. Um amor sem interesse, um amor que não busca outra coisa a não ser o nosso bem. E nós te louvamos, ó Deus, pelo amor que temos por Jesus Cristo. É Ele que nos salvou deste mundo e é Ele que nos levará definitivamente para casa, para que ali nós nos regozijemos nas coisas eternas. Pai, obrigado por este dia. Nós rogamos que nos abençoe. O nosso desejo é retornar à noite para ouvir da Tua palavra. E assim te agradecemos em nome de Cristo. Amém.